Voltamos com Cidadania em Debate e no programa de hoje estamos falando sobre o papel do profissional de psicologia, né, na nossa sociedade e também da doença da atualidade, a depressão. E o nosso convidado é o psicólogo Josué Cruz. E antes de recomeçarmos, né, nossa conversa nesse segundo bloco, vamos ouvir a psicóloga do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas, Fabiana Félix Maciel. O trabalho que a gente realiza aqui no CAPS AD, que é o CAPS Álcool e Drogas, é para poder estar trabalhando as pessoas que têm danos, que fazem um uso nocivo para a sua saúde com qualquer substância química. Então, são pessoas que fazem abuso ou são dependentes de álcool, de crack, e outras drogas, pode ser também medicação e outras drogas que tem no mercado. O trabalho é mais focado na questão da reinserção social, da redução de danos, porque muitas pessoas chegam aqui não querendo deixar de fazer o uso, mas que a gente então trabalha nesse sentido, a gente respeita, né, a vontade, o desejo dessa pessoa, mas a gente tenta fazer com que reduza os danos e os prejuízos que está causando na sua vida. Nesse sentido, o psicólogo, estando inserido no contexto do álcool e drogas, na saúde pública, a gente faz um trabalho, é fundamental que seja interdisciplinar. A gente sai daquele foco do psicólogo fechado no seu consultório, com um prontuário que é só dele, onde ele vai ter toda a questão do sigilo, que é a clínica tradicional, e a gente parte para o trabalho interdisciplinar, onde nós discutimos o caso em conjunto, onde o sigilo é partilhado entre a equipe, onde a gente pode estar dividindo as responsabilidades. O usuário desse serviço, ele não é meu, ele é da equipe. O psicólogo entra com o seu conhecimento no sentido de propor uma melhor qualidade de vida, da gente conseguir que ele consiga estipular um projeto de vida, isso que é importante. Muitos usuários que são dependentes químicos, eles têm essa questão desestruturada, né? Como é que vai ser a minha vida? Estruturar um novo prazer, porque a droga traz esse prazer, a droga traz essa satisfação. Então, como é que a gente pode reorganizar a sua vida? O que para ele é importante? A questão da família, a questão do projeto de vida e sempre de forma interdisciplinar, saindo do contexto da clínica tradicional, né, para uma clínica ampliada, onde a gente trabalha todos os outros aspectos, a inserção social dessa pessoa, né, e além disso, né, estando na saúde pública, a gente não tem como desvincular o trabalho com o psicólogo e com a equipe que está na Secretaria de Assistência, que está em outros âmbitos que atendem essa pessoa. Então, todos os âmbitos da comunidade a gente tenta acessar para poder fazer com que essa pessoa tenha a reinserção social, que é um dos principais objetivos que a gente tem aqui. A partir aí das colocações da Fabiana, né, da psicóloga Fabiana Félix Maciel, é interessante ali, ela vai pontuando vários assuntos, né, relacionados à saúde, principalmente, né? Várias questões bastante importantes. Eu queria recuperar, acho que um aspecto muito importante que ela aborda. Hoje em dia não se entende mais a saúde única e exclusivamente como a ausência de doença. Também nós não entendemos, nós não abordamos os problemas de saúde numa perspectiva biologicista. Né? Um problema que é intervido única e exclusivamente a partir do corpo, né? E aí há uma prevalência das intervenções medicamentosas. Aquela né? coisa, né? O cara sente uma dor e vai atrás de um medicamento. Exatamente. Né? Bom, os medicamentos, né, e os profissionais que intervêm dessa forma têm o seu lugar garantido aí hoje, né? A ciência tem nos propiciado medicamentos cada vez mais eficientes. No entanto, o processo de saúde e doença não se restringe a isso. Hoje, inclusive, nós não falamos de estado de saúde, né, mas nós falamos de processo saúde e doença, onde existem vários fatores determinantes, né, do que nós poderíamos chamar de saúde. Então, não é só a condição que se encontra aquele organismo, né, mas mais que isso. Existem fatores psicológicos, sociais,
culturais, né? Que são todos fatores que Culturais se entrelaçam, né? Culturais é importante nesse jogo aí, Todos eles. Eles se entrelaçam e acabam, né? Sempre dando um tom específico a como vai se concretizar a saúde daquele indivíduo ou até mesmo, né? Um problema de doença, uma doença. A Fabiana também argumenta uma situação muito importante, onde ela fala da clínica ampliada, né? Então, nas instituições, nós não intervimos de uma forma onde cada profissional, não é possível fazer isso, né? Onde cada profissional atua, né, no seu lugar específico e a sua ação não implica, né, na relação com a atuação de outro profissional, né? Ou seja, quando uma pessoa procura uma instituição de saúde, né, e ela vem com um problema de saúde, a não ser que seja algo muito específico, onde um determinado profissional já consiga, vamos dizer assim, dar uma certa resolutividade, mas a maioria das situações implicam na intervenção de profissionais das mais variadas áreas aí, né? Eu acho que não está havendo, no meu entendimento, eu acho que é uma certa dificuldade entre os profissionais da área da saúde dialogar um pouco mais, né? Porque, creio eu, posso estar falando uma asneira aqui, mas de repente se resumir a tratar um paciente apenas com medicamentos, quando poderia se tratar esse paciente com outras alternativas, né? Claro, mas Carlos, a gente está falando de uma coisa que realmente não é simples, é extremamente complexa. Os saberes que vêm das disciplinas as quais os profissionais representam, o médico, a medicina, o psicólogo, a psicologia, o assistente social, né, o serviço social, fisioterapeuta, o fisioterapeuta, enfim, né, todos os profissionais que atuam na área da saúde, essas disciplinas elas não se encontram em termos de somatória. Né? Não daria para a gente botar as disciplinas uma no ladinho da outra, vamos somar o que nós podemos dar para esta pessoa, este grupo humano que nos procura, né? E somando os nossos esforços, nós vamos ter um resultado ótimo aí. O contato entre essas disciplinas, ele muitas vezes não se dá de forma tranquila, né? Ele se dá de forma, às vezes, conflituosa, eles entram em choque, os paradigmas, né, que são o que sustentam determinadas disciplinas, às vezes eles são contraditórios. Sim. Então, o que se pode fazer no encontro dessas disciplinas, desses profissionais, lá numa instituição de saúde, né, é resultado de um processo de muito investimento por parte deles, né, de paciência e, como você falou, de diálogo entre os profissionais, né. Uma das estratégias que, via de regra, nós utilizamos é trabalhar em forma de projeto terapêutico, né, para situações específicas. E aí o que nos une à situação é o projeto terapêutico. E aí fica tanto quanto mais confortável da gente conseguir dar lugares aos profissionais ali sem que seja muito conflituoso, né, se trabalhar em conjunto. Tem uma coisa importante aí que você levantou e que a Fabiana também levantou, que está relacionado à doença, questão física, né? Eu trabalhei na Secretaria de Saúde há algum tempo como assessor de comunicação e eu costumava dizer em tom de brincadeira que a Secretaria de Saúde deveria se chamar Secretaria da Doença, né? Porque ninguém vai na Secretaria de Saúde, né? Vou lá passear na Secretaria de Saúde, vou ver se a estrutura da Secretaria está legal. As pessoas vão lá atrás de socorro, né? Perfeito. E, né, estão com algum problema físico. Mas alguns pontos que você já levantou aqui, que a Fabiana levantou e que a Catarina colocou também, é essa questão que não deve se resumir à doença, à questão física, né? Essa questão cultural, essa questão do comportamento, e aí nós vamos ter os vícios, né? Perfeito. E a nossa sociedade hoje está lutando bravamente, desesperadamente, contra essa onda do crack, né? Que tem que se trabalhar isso. Perfeito, perfeito. Não sei se estamos falando de um ideal aí, né? Mas sem sombra de dúvida seria extremamente desejável. E aí está o papel do psicólogo também, né? Claro. Que as pessoas pudessem ir à Secretaria de Saúde, não só quando estivessem pleiteando algo, né? Para um problema de saúde, para uma doença, mas para outras questões relacionadas ao seu processo de saúde. Em certa medida nós temos, acontece isso através da participação popular junto aos conselhos de saúde. Acho que é um começo. É um começo, né? Agora,
As perspectivas de intervenções, você levanta uma questão muito importante, as perspectivas de intervenções não se atêm a uma prática curativa, claro. Então, quando nós estamos falando de processo saúde e doença, né, nós atuamos em forma de prevenção também, né? E muitos dos grupos que nós desenvolvemos em instituições de saúde têm esse caráter né, preventivo, mas também nós trabalhamos com a perspectiva de promoção de saúde, né? Que vai além da prevenção, porque a prevenção ela visa antever uma situação que pode estar acontecendo, né? Mas a promoção de saúde não se restringe a essa perspectiva de antever algo né, que pode estar acontecendo, mas trabalha numa perspectiva quase que, em primeira instância, descolada da doença. Né? Tem a ver com a possibilidade do sujeito, na participação de algum dispositivo de acolhimento, um grupo, por exemplo, né, ele poder se fazer sujeito da sua própria história. Né? Isso tem a ver com saúde, né? É se apropriar do seu processo de saúde e doença. Outra coisa, Josué, pegando aí esse gancho da nossa conversa e tal, a população brasileira, ela anda relativamente deprimida ou não? Então, é uma discussão muito séria isso, né? Poderíamos abordar aí de várias formas. Uma primeira consideração a ser feita é que depressão é um daqueles nomezinhos que estão na moda. Né? De tempos em tempos, né, nós temos um deles que entra na moda. E aí a gente enfrenta uma série de problemas, inclusive muitas situações de subdiagnóstico, onde né, fala-se em depressão e, bom, uma situação que talvez lembrasse algum aspecto do processo depressivo, né? Mas efetivamente não se trata da depressão. Né? Às vezes a pessoa está num processo de luto, ela está triste por conta de alguma coisa, né? Então a depressão ela acaba sendo vamos chamar assim, essa caixa onde cabem muitas coisas aí, né? É uma discussão muito importante para ser feita, especialmente na nossa cidade, em Blumenau, porque talvez eu não seja a melhor pessoa para estar te falando de dados específicos, objetivos, mas a nossa cidade ela se questiona há muito tempo, né, o recorde de receitas em relação aos antidepressivos, a tal da fluoxetina e tal, né? Filas para então, comprar. Muito se comenta sobre isso, tenho conhecimento de alguns trabalhos e pesquisas que foram realizadas, né, frente a essa problemática, só não tenho os dados aqui para estar abordando contigo, né? Então, mas a depressão, obviamente, é uma situação que acontece corriqueiramente, né, e ela é objeto de estudo. Mas tende a ser a doença a se expandir mundo afora? Tende a isso? Bem, ela já é uma realidade já hoje, né? Assim, a gente não fala nem de perspectiva a futuro, né? A depressão, pelo menos sob o rótulo de depressão, efetivamente nas instituições de saúde são o maior número de situações que chegam para a gente dessa forma. No entanto, quando você começa um processo de acompanhamento né, psicológico com as pessoas, muitas vezes se identifica que se trata de outras questões né, que não caberiam sobre esse diagnóstico, muitas vezes sobre esse rótulo de depressão aí, né? Muito bem, Josué. Chegamos então né, ao final aqui do nosso de mais um Cidadania. Esse é um tema né, que a gente poderia explorar melhor. Sem dúvida. E a gente vai explorar mais vezes aqui no nosso Cidadania, mas enfim, chegamos ao final né, de mais um Cidadania em Debate. É um programa aqui do Sindicato dos Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau, que debateu nesta noite o papel do psicólogo na sociedade né, e a doença da atualidade, que é a depressão. Queremos agradecer aqui a presença do nosso convidado Josué Cruz e também agradecemos a você que esteve ligado aqui no nosso programa. Voltaremos a nos encontrar na próxima segunda-feira, às 10 horas da noite, aqui pela FURB TV. Tchau e boa semana.